Deus tem uma palavra para você. Começa agora. Sementes, plantando a palavra. O livro de Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41, nos traz aqui um momento extraordinário. A Bíblia diz que naquela noite Jesus e os discípulos saíram de barco para o outro lado. Deixam a multidão e eles vão. E Jesus está na popa do barco e ele vai dormir. Vem então um vento e vem a tempestade. O mar se agita. Os discípulos apavorados vão e acordam a Jesus Cristo. Dizem: mestre, estamos a naufragar. Nós vamos afundar. Jesus então se levanta, ele repreende o vento, aquieta o mar. E ele pergunta: ainda não tem fé? A pergunta de Cristo é direcionada aos seus discípulos: vocês ainda não têm fé? E os discípulos, por outra parte, respondem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta tempestade acontece depois de um momento extraordinário. Milagres, maravilhas. Mas há uma outra tempestade. E quem enfrenta esta tempestade é Jonas. No capítulo 1 do livro de Jonas, do verso 4 ao 6. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E você sabe muito bem que esta tempestade que Jonas enfrenta vai levar aos donos do barco a jogarem fora a mercadoria e a buscar cada um o seu Deus. Interessante é que tanto Jonas como Jesus dormiam. Interessante é, tanto Jonas como Jesus estavam nas embarcações que sofreram tempestades, que sofreram chuvas e ventos fortes. Os discípulos tiveram fé de acordar a Jesus Cristo, mas não tiveram fé de repreender a tempestade. Já os homens da embarcação de Jonas tiveram fé tanto de chamar a atenção de Jonas como também de orar ao seu Deus, apesar de que o seu Deus não poderia resolver nada, só o Deus de Jonas. A Bíblia vai nos trazer esses dois momentos e eu quero que você entenda. E a minha pergunta para si, para nós hoje é: de onde vem a sua tempestade? De onde tem surgido a sua tempestade? A sua tempestade vem para o preparo da sua fé? Ou a sua tempestade vem para a correção? A tempestade de Cristo e os discípulos era para preparar a fé daqueles homens que estavam com Cristo, mas não enxergavam milagre. Estavam com Cristo, mas não viam milagre. A tempestade de Jonas era para corrigir a um homem que tentava fugir da presença de Deus. Ia para uma direção errada e o Senhor o traz de volta para o caminho certo. Nós podemos observar nessas duas passagens que são dois propósitos bem distintos. Dois propósitos que levam caminhos diferentes, mas o mesmo objetivo: glorificar a Deus. Esses dois momentos, ouvinte, eles vão chamar a nossa atenção, porque Deus nunca permite que haja tempestade sem primeiro fornecer as ferramentas para que nós possamos acalmá-la. Imagina os discípulos, naquele momento eles vão pensar: espere um pouco. Nós só tivemos fé o suficiente para ir acordar a Jesus Cristo. E o Senhor fez o que nós pedimos. Será que não é assim como deve funcionar? Aparentemente não é, ouvinte. E sabe por quê? Jesus sugeriu
que era responsabilidade dos discípulos mandar a tempestade parar. O que Jesus diz para os discípulos é: vocês não têm fé suficiente para repreender essa tempestade. Vocês estão comigo. E se eu autorizei a ir para o outro lado, é porque eu estou no comando. E sabe o que eu entendo aqui? É que muitas vezes nossas orações envolvem tentar fazer Deus corrigir os problemas da terra. As nossas orações são para que Deus corrija algumas situações, mas nós talvez devamos ordenar com que a tempestade se acalme. Talvez nós tenhamos que ver as situações da perspectiva do céu e declarar a palavra do Senhor para poder ver o céu invadir a terra. Muitas vezes nós vamos a socorro do Senhor, acordar o mestre. Mas o mestre, ele não quer ser acordado. O que ele quer é que nós usemos as ferramentas que ele nos deu. E que ferramentas são essas? E que ferramentas é que nós temos? E aí nós percebemos que a tragédia das nossas vidas, as lutas e dificuldades, é que muitos de nós cristãos, nós não conseguimos distinguir entre o fardo do Senhor e o peso da nossa própria descrença. Muitas vezes nós deixamos o tempo que dedicávamos à oração e muitas vezes esse tempo vem acompanhado de pouca fé. A fé, ela precisa estar alicerçada sobre a nossa vida. Os discípulos tiveram fé só para acordar a Cristo, mas não para gerar milagre. Os donos da embarcação tiveram coragem de acordar a Jonas e eles dizem: olha, ora ao teu Deus. Eles também não tiveram fé de orar ao Deus de Jonas, mas tiveram fé de dizer a Jonas: quem sabe o teu Deus ouve, porque o nosso não ouviu. O nosso Deus não ouviu a nossa oração, então ora ao teu Deus. Ora ao teu Deus. Muitas vezes nós precisamos despertar o dom de Deus que é em nós. Muitas vezes nós precisamos despertar essa autoridade que é em nós, essa vida que é em nós. Nós precisamos despertar esse poder do Espírito de Deus que é em nós e usar sobre o vento e a tempestade. Outros até enfrentam tempestades porque estão fora do caminho do Senhor. E essas tempestades são para trazê-lo ao centro da vontade de Deus. Saiba de uma coisa, ouvinte. Deus traz uma tempestade para guiar de volta ao caminho certo. Deus traz a tempestade para conduzir o homem ao centro da sua vontade. Foi o que ele fez com Jonas. A tempestade foi enviada para que ele retornasse à vontade do Senhor. E qual era a vontade do Senhor? Ir pregar a palavra em Nínive. Algumas pessoas enfrentam tempestades porque viram à esquerda quando deveriam virar à direita. Algumas pessoas enfrentam tempestades porque se escondem de Deus. Quem sabe a sua luta de hoje, a provação de hoje, a dificuldade de hoje se deva a você estar a fugir de Deus e querer que alguém faça em seu lugar. Lembre-se, Deus nunca permite que haja tempestade sem primeiro fornecer ferramentas para acalmá-la. Nós temos as ferramentas do Senhor. Nós temos as ferramentas do Todo-Poderoso. E precisamos fazer o uso correto dessas ferramentas. Esconder da tempestade, esconder na embarcação, não vai trazer a bênção do Senhor.
ficar no porão e ver o sofrimento, o caos acontecer, não vai trazer descanso para a tua alma. Porque certamente Jonas sabia que ele estava lá e que tudo acontecia por causa da sua incredulidade. Os discípulos sofreram a tempestade porque eles não tiveram fé suficiente de tudo que viram o Senhor Jesus fazer. A minha pergunta para si, ouvinte, hoje é: de onde vem a sua tempestade? Deus quer aprimorar a sua fé? Ou Ele quer reparar o estrago que você fez saindo da presença do Senhor? De onde vem a sua tempestade? Da sua incredulidade? Da sua indiferença? Ou a sua tempestade vem do preparo de Deus para a sua vida? Pense nisso e que o Espírito Santo abençoe a sua vida para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo, Pastor Erwin de Lalande, e que Deus te abençoe.